O discurso de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em Davos. Ele está discursando agora. Vamos subir aqui o som, a gente vai tentar fazer uma tradução simultânea para vocês. Vamos. Of the fastest and most dramatic economic turnaround in our country's history. Ele está falando sobre a reviravolta econômica dos países do mundo todo. By the nightmare of stagflation, meaning low growth. And high inflation, a recipe for misery, failure and decline. Inflação, pouco crescimento. After just 1 year of my policies, we are witnessing the exact opposite. E agora ele está contextualizando, ele está 1 ano no mandato, né, a volta dele, e as coisas mudaram. A economia está crescendo. I believe you'll see very shortly our country has. Ele acredita que vocês vão ver isso muito rapidamente, que o país vai estar de um jeito como vocês nunca viram. Meanwhile, fourth quarter growth is projected to be 5.4%, far greater than anybody other than myself and a few others had predicted. Ele está dizendo que vai chegar a parâmetros que só ele, né, previu. Nem ele, né? Muito acima, inclusive, do primeiro governo dele. 1 year, 52 records. Adding $9 trillion in value to retirement accounts, 401ks. Ele está dizendo que ele cumpriu, ele chegou a 52 recordes no governo dele nesse primeiro ano. We've lifted more than 1.2 million people off of food stamps, and after 4 years, está dizendo que eles tiraram pessoas da miséria. In our country. Think of that, 1 trillion. Ele está exaltando a economia dos Estados Unidos, dizendo e exaltando tudo o que ele fez, valorizando tudo o que ele fez, trazendo vários números, dados que, de acordo com ele, comprovam isso. That's never been done by any country at any time, not even close. Isso nunca foi feito por nenhum país, nem perto. Under the radical left Democrats, we were a dead country. Ele disse que antes eles eram um país morto, quando eles estavam sendo governados pelos democratas. Ele disse que eles vão crescer o dobro do que estava previsto pelo Fundo Monetário Internacional. This is all great news and it's great for all nations. The USA is the economic engine on the planet. Os Estados Unidos são o motor econômico do mundo. Quando vai mal a economia lá, vai mal o mundo inteiro, diz ele. And you follow us up, and we're at a point that we've never, I don't believe we've ever been. I never thought we could do it this quickly. Ele disse que nunca imaginou que pudessem fazer essa reviravolta na economia tão rapidamente. Maybe like a year and 1 month. 1 ano e 1 mês, ele ressalta. It's happened very quickly. This afternoon I want to discuss how we have achieved this economic miracle, how we intend to raise living standards for our citizens. Na tarde de hoje ele quer discutir como eles chegaram a esse milagre econômico e talvez como vocês e os lugares de onde vocês vêm podem seguir a gente. We can argue about it, but there's no argument. Friends come back from different places. Que podem até discutir sobre essas como estão os outros países do mundo, mas que ele não acha que é discutível. Ele adora a Europa, deseja o bom e o bem para a Europa, mas a Europa não está indo para o lugar certo, diz Donald Trump. European capitals that the only way to grow a modern Western economy was through ever-increasing government spending, unchecked mass migration and endless foreign imports. Ele agora fala contra a imigração. Heavy industry should be sent elsewhere, that affordable energy should be replaced by the Green New Scam. And that countries could be propped up by ele fala mal, então, da economia sustentável, está criticando esse direcionamento. Também, né, Western governments very foolishly followed, turning their backs on everything that makes nations rich and powerful and diz que os países europeus estão virando as costas para tudo que faz um país grande e economicamente forte. Record budget and trade deficits and a growing sovereign deficit driven by the largest pobreza está aumentando como resultado.
A imigração em massa nunca foi vista do jeito que está sendo vista. E os líderes nem estão compreendendo o que está acontecendo na Europa. Virtually all of the so-called experts predicted my plans to end this failed model. Ele disse que os chamados especialistas, então, não conseguiram prever isso que estava acontecendo. Em um ano, a agenda dos Estados Unidos produziu uma agenda que não foi vista em décadas. Instead of building ineffective, money-losing windmills, we're taking them down and not approving any. Instead of empowering bureaucrats, em vez de empoderar burocratas, estão demitindo, in the private sector for 2 and 3 times, aumentando os empregos no setor privado. So they started off hating me when we fired them, and now they love me. Então, agora a população começou odiando Donald Trump por demitir então esses funcionários públicos e agora está adorando. Tariffs on foreign nations to pay for the damage that they've caused. In 12 months, we have removed over 270,000 bureaucrats from the federal payrolls. Em 12 meses, eles removeram 200 e poucos mil burocratas de funcionalismo público, demitiram. Ele disse que não tinha escolha a não ser fazer isso para fazer um país grande. Spending by $100 billion and slashed the federal budget deficit by 27% in the single year. It's going to go down quite a bit more from that. Driving inflation way down from the record highs of levando a inflação para baixo em níveis recordes. They went up and up and up. Ao contrário do que acontecia antes, que ia para cima, para cima, para cima. Single new regulation, but instead I've cut actually till this point 129 regulations for every one new regulation approved. So every time they come in with a new regulation. Agora o Trump fala sobre questões legais, regulamentório de regulamentos nos Estados Unidos. In July we passed the largest tax cuts in American history, including no tax on tips, no tax on overtime, no tax on Social Security for our great seniors. Ele está falando sobre mais feitos na economia, por exemplo, eles tiraram as taxas nas gorjetas, nas horas extras para as pessoas, para os funcionários, né? Companies expand and shift production to America. They are so in love with that. They build a plant, they're able to deduct it immediately, the whole thing, rather than waiting 38 to 41 years in the old days. This is a miracle taking place. Nobody thought it would ever be done by any country. Reforça que fizeram um milagre, algo que nunca antes foi feito. Esse primeiro ano dele é muito bem sucedido, inclusive melhor sucedido do que os primeiros 4 anos de governo dele. With tariffs, we've radically reduced our ballooning trade deficit, which was the largest in world history. We were losing more than $1 trillion every single year, and it was just wasted. Que os Estados Unidos estavam perdendo $1 trilhão a cada ano, que esse dinheiro estava sendo rasgado, perdido, mas que ele fez uma reviravolta com esse déficit, que agora não tem inflação. Brilliant people that actually thought I was doing the right thing. I thought I was doing the right thing. Now they all think I'm doing the right thing because they can't believe the numbers. American exports are now up. Que essas pessoas não conseguem nem acreditar nos números das exportações dos Estados Unidos, do comércio exterior. 300,000 tons a month, and it's doubling over the next 4 months. It's doubling and tripling, and we have steel plants being built all over the country. Nobody thought they'd see that. Factory construction is up by 41%. Está construindo plantas e fábricas no país inteiro. They're putting in to get their approvals, and we've given very, very quick, fast approvals. Então aqui a gente acompanhou um trecho, uma parte
do discurso de Donald Trump no Fórum Econômico Mundial de Davos, falando sobre os feitos na economia dele, na economia dos Estados Unidos, né, nesse primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump. O Fórum Econômico Mundial é para isso, para discutir políticas econômicas, né, resultados, e nesse projeções primeiro também. discurso dele, ele está falando disso, ou pelo menos nesse primeiro momento, mas ele vai falar mais e já fez todas as provocações possíveis aos países europeus. Colocando num tom professoral acima, né, do público europeu, de líderes que estão assistindo ele. Thousands of miles away, separated by a giant ocean. Só para a gente contextualizar, Donald Trump, ele começou a falar então da Groenlândia, assunto importante, chegou no assunto importante, então a gente pode dizer que nesse primeiro momento, nos primeiros minutos de discurso, ele estava exaltando o governo dele, ele estava trazendo feitos inéditos, recorde do governo dele, do primeiro ano desse segundo governo dele. Depois, então, ele começou a falar sobre como, muito resumidamente, claro, como os países europeus estão ficando para trás em todo esse desenvolvimento econômico, energético também, do ponto de vista de geração de energia. E aí ele falou da Groenlândia, disse que só os Estados Unidos podem defender a Groenlândia na ONU. Então ele falou basicamente que essas ameaças e esses possíveis ataques que ele está citando, a anexação, que a gente não sabe direito o que será, são uma defesa da Groenlândia. Um destaque agora aqui é que ele fala que ele está procurando, esperando conseguir alcançar negociações ou desenvolver negociações para adquirir a Groenlândia. A gente falou aqui muito nos últimos dias, Tebas, sobre essa dúvida. O que o Donald Trump vai fazer? Ele vai atacar? Ele vai anexar? Ele vai comprar? Comprar? Pode. Comprar é um caminho legal. Mas a Europa já disse que não é isso que quer e que espera. Então, agora, o discurso de Donald Trump é nesse sentido. Ele está falando sobre a Groenlândia. Eu vou trazer aqui alguns destaques. A gente tenta fazer algo parecido com uma tradução simultânea, né, Tebas? Mas para a gente é um pouco mais difícil, então a gente vai pegando aqui os destaques dele e vai dizendo o que ele está falando. Ele está voltando a falar sobre a economia dos Estados Unidos, disse que a situação econômica estava muito ruim quando ele chegou. Ele disse que o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia jamais teria acontecido se ele estivesse no poder, que ele conhece o Putin muito bem e que não teria acontecido dessa forma. Está criticando o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agora. President Putin called me. He said, "You know, I can't believe I've worked on that war for 10 years trying to settle it. I couldn't do it." I said, "Do me a favor, focus on settling your war." E que quando Joe Biden estava no poder, ele olhava e dizia: "Uau, este país está passando por uma grande dificuldade." Donald Trump diz que está trabalhando na guerra da Rússia e da Ucrânia há um ano, e Índia e Paquistão também, outra guerra onde ele vem trabalhando, na Armênia, conflitos na Armênia. Conflitos que aconteceram há 35 anos e que ele resolveu em um dia. Disse que o Putin ligou e que disse para o Donald Trump: eu não acredito que esse conflito estava acontecendo há 10 anos e você conseguiu resolver em tão pouco tempo. But then, more importantly, I got NATO to pay 5%, and now they were paying, and now they are paying. So something nobody said was possible. They said we will never a go ONU não está apreciando, não está valorizando o que os Estados Unidos estão fazendo. A Europa não está agradecendo o que está acontecendo. Que a Europa, sim, deveria trabalhar na guerra da Ucrânia, não ele. E que eles, os líderes europeus, não valorizam, então, esse trabalho que Donald Trump diz estar fazendo. We never asked for anything, and we never got anything. We probably Diz também agora que os Estados Unidos estavam financiando
100% da ONU e que acabou isso. Ele disse que por ele acabou então esse financiamento. All the United States is asking for is a place called Greenland. Está falando, se dirigindo ao secretário-geral da ONU. Diz, você está aqui? Deu uma olhadinha e... você está aqui. Oi, Mark. Nós nunca pedimos nada, nunca conseguimos nada de vocês, nunca vamos conseguir nada. Disse que não quer usar a força porque seriam imparáveis os Estados Unidos caso usem a força, mas não vai fazer isso. E esse é provavelmente o maior pronunciamento que eu vou fazer aqui. Porque as pessoas estão achando que eu vou usar força. Eu não vou usar força. Eu estou dizendo aqui que eu não vou usar força. A única coisa que os Estados Unidos querem agora é um lugar chamado Groenlândia. Ele disse que esse lugar foi devolvido à Finlândia recentemente. Ele disse que ele reconstruiu todo o aspecto militar, segmento militar dos Estados Unidos no primeiro mandato dele, e agora é pujante o setor militar dos Estados Unidos. Região que envolve a Groenlândia e os países do norte da Europa, incluindo a Finlândia, que você citou agora mesmo. Except we pay for NATO. And we paid for many years until I came along. We paid for, in my opinion, 100% of NATO because they weren't paying their bills. Olha lá, mais uma vez falando que pagou, na opinião dele, os Estados Unidos pagaram 100% do financiamento da OTAN. Including right title and ownership because you need the ownership to defend it. You can't defend it on a lease. Number one, legally it's not defensible that way, totally. O que os Estados Unidos tiveram em retribuição da ONU não foi nada, exceto a proteção da Europa, da União Soviética. Mas eles não conseguiram nada. Eles pagam e financiam a ONU. Obrigada por corrigir depois de 10 minutos aqui. For national and international security and to keep our very energetic and dangerous potential enemies at bay is this land on which we're going to build the greatest golden dome ever built. We're building a golden dome that's going to, just by its very nature, está falando agora da necessidade dos Estados Unidos de construir o Domo de Ouro, né, que é um sistema de defesa, e a Groenlândia é importante por causa disso. Porém, ele fala da Groenlândia, diz que é um grande pedaço de gelo que é muito estratégico caso haja uma guerra. Tudo que eles querem da Dinamarca para nacional e internacional segurança, para manter os inimigos longe, é essa a terra onde eles vão construir o maior domo de ouro já existente. Stop taking credit for the dome. That's our technology, that's our stuff. But they had a lot of courage and they were good fighters and they did a good job and we disse que estrategicamente, posicionado esse domo de ouro vai defender também o Canadá. Faz uma provocação, diz que o Canadá recebe muita ajuda parcial, em paralelo dos Estados Unidos. When he tried to reinstitute ISIS, we did a lot. I did a lot of big things. O que eles fizeram por Israel foi incrível, diz Donald Trump, mas não é nem comparado com o que eles vão fazer pelo Canadá por tabela com essa construção do domo, né, Felipe? De fato, ele está fazendo essa parte do pronunciamento do Donald Trump está muito mais incisiva e pesada contra a União Europeia, que é a parte anterior que nós estávamos traduzindo simultaneamente, que você, Jonathan, estava traduzindo simultaneamente, porque agora
ele abre o jogo, fala dessa questão de ter pago, né, dos Estados Unidos terem pago por décadas 100% do funcionamento da OTAN, né, e também por tabela da ONU, da importância dos Estados Unidos com relação à manutenção da ONU, mas ao mesmo tempo ele pronunciou-se agora mesmo, nos últimos 5 minutos, sobre o não uso da força, né? O não uso da força, claramente tentando convencer os líderes europeus de que ele tem a razão, tem a força militar, tem a força econômica e não precisaria usar a força para tomar a Groenlândia e usar nesse projeto de Domo de Ouro. Agora, Donald Trump diz que tudo o que foi feito por ele militarmente foi muito bem feito, inclusive um especialista em guerra disse, senhor, tudo o que você fez sempre foi muito bem feito, que ele sabe que agora a Europa quer ajuda com a Ucrânia e eles podem ajudar. I want to stop it. It's a horrible war. It's the worst since World War II. They keep going, they'll exceed World War II. The numbers are staggering, how many people they've lost. They don't want to talk about it. Ukraine Agora ele está falando sobre as mortes na guerra da Ucrânia. Disse que é um banho de sangue lá. Ele quer parar isso. Que não cabe aos Estados Unidos, mas que são almas, são jovens que parecem com as pessoas que estão na frente dele, que vão para a guerra, que os pais estão orgulhosos, ficam orgulhosos disso, mas que no final das contas eles acabam mortos nessa guerra terrível. Ele disse que os números são assustadores, os números de mortes vão exceder da Segunda Guerra Mundial. Está falando sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia. O Putin quer, presidente da Rússia, Vladimir Putin, quer fazer um acordo. Ele disse que está falando também com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que poderá estar na audiência e que ele acha que quer fazer um acordo também. A gente lembra que uma como é que a gente pode dizer, Felipe, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, uma das condições que ele impôs para participar de Davos, para sair da Ucrânia e ir para Davos, Ucrânia que estava sendo extremamente atacada pela Rússia nos últimos dias, era a garantia dos Estados Unidos de que haveria mais segurança na Ucrânia. Os ataques dos últimos dias foram muito intensos e atingiram muito a rede elétrica em pleno inverno ucrânio, né? Agora ele volta a falar da Groenlândia, diz que é um pedaço de gelo. Ele desmerece, né? Diz que é um pedaço de gelo, mas depois valoriza, que pode ser vital para a paz mundial. Isso não se compara a tudo que Donald Trump já deu para a OTAN. Disse que os Estados Unidos sempre estiveram 100% para a OTAN, mas que não tem certeza se a OTAN está disponível, né, para os Estados Unidos. But this is a good example. After giving NATO and European nations trillions and trillions of dollars in defense, they buy our weapons. We make the greatest weapons in the world, but now we're going to make them faster, much faster. You saw that. I put a cap on the salaries. Falando agora, Donald Trump, também do complexo industrial militar dos Estados Unidos, da potência que é, voltando a fazer, né, comentários sobre a pujança americana, construção de armas, fabricação de armas que podem ser feitas mais rapidamente e em maior quantidade também. They make big salaries. If they're going to make those big salaries, they're going to have to produce a lot faster. The good news is we have the greatest equipment in the world. Now we're going to start making it a lot faster. They're going to build additional plants. And all of the money that goes into stock buybacks is going to go into building plants. We're not allowing stock buybacks by defense companies any longer. They're going to build new plants to make Tomahawks, Patriots, we have the best equipment. F-35s. O melhor equipamento, né, militar do mundo é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos produzem, podem produzir em maior quantidade. Citou alguns exemplos, né? Tomahawks, por exemplo, né? Que são alguns dos armamentos mais conhecidos, inclusive por nós, de outras guerras, né? Falando aqui para o nosso ouvinte da TMC. Undetectable, like our B-2 bombers were undetectable. They flew right over Iran. They were undetectable.
And they did their job and they got the hell out of there. Bom, um recado mais do que dado, né? Donald Trump vai continuar seguindo incisivo, esse discurso, discurso incisivo, não recuou em momento algum, foi direto ao ponto. Primeiro ele fez ali um preâmbulo, falou da economia dos Estados Unidos, depois foi direto ao ponto, falou de Groenlândia, não precisou ser perguntado, já introduziu esse assunto, disse que não podem esperar ou não devem esperar nenhum tipo de força militar para a aquisição da Groenlândia, mas que eles não vão abrir mão da Groenlândia. Então ele espera que nesses dias, nessas reuniões no Fórum Mundial Econômico em Davos, negociações sejam feitas para a aquisição da Groenlândia. Chama a atenção, Tebas, Fernanda, Joana, nosso ouvinte, a sutileza violenta de Donald Trump, né? Porque é aquilo, não vamos usar a força, porém temos a força, né? Temos o maior armamento do mundo, podemos fabricar com grande quantidade e com grande rapidez mais desses equipamentos. Nossa economia é a mais forte do mundo. No meu mandato eu atingi níveis não alcançados pela economia americana na história e pela economia europeia. Senhores europeus, senhoras europeias que estão nos assistindo aqui, vocês estão vendo uma pessoa que está conversando com vocês de cima para baixo. É mais ou menos esse recado, que tem o quê? Uns 40 minutos até agora de pronunciamento, né, João? 1 hora o esperado, e ele segue dizendo que querem esse pedaço de gelo, esse pedaço de terra. Tudo no Donald Trump é muito meticuloso, é muito cuidadosamente planejado. Os discursos de Donald Trump são estudados há muitos anos e ele usa sempre de termos pejorativos, ele diminui, menospreza tudo aquilo que depois ele acaba querendo ressaltar. Ele fez isso na primeira corrida eleitoral, claramente, com Hillary Clinton. Ele usava nomes ali para menosprezar, que depois tomaram uma proporção gigantesca, e agora ele segue repetindo: pedaço de gelo, pedaço de terra, como se fosse insignificante. Por que não me dão esse pedaço de gelo para a paz mundial? É isso que ele diz.